eu quero tratar com os irmãos sobre o tema. Um tema é a certeza e a segurança em Deus. Isto é, a convicção e a segurança em Deus. Eu não sei se você, eu acredito que talvez você não somos muito diferentes. Eu já teve momentos da minha vida que eu até dizia, não, eu acho que eu não sou salvo, não. Eu acho que eu estou na igreja, eu acho que devo ser só um religioso. Eu acho que eu não estou, eu preciso fazer mais. Eu preciso melhorar mais para que Deus possa me aceitar. Quantas informações passam na cabeça da gente. E às vezes a gente vê algumas pessoas dizendo, mas eu estou todo dia envolvido na obra, eu sou salvo porque eu estou na obra, e coisas dessa natureza. Então você começa a pensar, então, de fato, eu não sou salvo. Eu quero responder pelo menos algumas perguntas nesses 70 minutos. Nós estamos, agora são, vou por aquele relógio lá, agora são 7h45. 7h45, então seria, que hora que eu tenho que terminar? 7h45, com 15, 8h20, é isso? 8h20, tá? Então, quando for 8h20, eu estou marcando aqui também. 8h20 eu espero terminar, tá bom, irmãos? Quem são salvos? Quem são as pessoas salvas? Nós precisamos responder isso. Quem são os salvos? Quando eu dou essa resposta, eu olho para mim mesmo e preciso ver se eu estou incluído nessa lista de salvos. Eu preciso saber quem são os salvos. Os salvos, irmãos, são aqueles que uma vez a graça de Deus o alcançou. Eu quero falar um pouco sobre isso. Eu quero usar um texto que esse texto não é muito usado pelas pessoas que defendem o assunto, mas eu quero usar Romanos capítulo 8, os versos de 1 a 4. O irmão vai projetar lá, né? Eu estou lendo. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Por que não? Porque por meio de Jesus Cristo, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez. Fez como? Como que Deus fez? Ele enviou o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós. Em nós quem? Nos salvos. Quem são os salvos aí? Presta atenção. Se eu responder, vou começar a responder a primeira pergunta, quem são os salvos? Os salvos são os que não vivem segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí, então, eu preciso fazer uma pergunta mediante a isso. Como é que eu vivo? O apóstolo está dizendo que eu salvo a pessoa que foi regenerada, a pessoa que foi alcançada pela graça, a pessoa que teve essa experiência de salvação, foi num ato, foi num momento, neste momento aconteceu com você. Se aconteceu com você, ele está dizendo, se eu perguntar novamente, quem são, né? Quem são os salvos? São aqueles que não vivem segundo a carne, mas segundo o Espírito. E talvez a gente poderia nos aprofundar um pouco mais. Como é viver na carne, como é viver no Espírito? Viver na carne é quando a nossa confiança está em nós mesmos. Quando a nossa base é o homem, são as coisas, e nós lutamos e brigamos e vivemos segundo as coisas que é deste mundo. Mas quando nós corremos para Deus e confiamos nele, colocamos nele a confiança, dizemos, Senhor, primeiro seja a tua vontade, depois a minha. Quando nós começamos a viver assim, a nossa mentalidade, o nosso coração
Isso mostra que temos o Espírito de Deus. Tá? Então, se você tem o Espírito de Deus reinando na sua vida, você não vive segundo a carne. Isso eu não estou inventando isso, nós lemos. Tá? Isso é prova. O livro de Romanos, irmãos, é um livro que eu vejo nele assim, eu vejo Deus me chamar muita atenção neste livro. Eu acredito que se eu pegar firme eu consigo decorar, de tanto que eu gosto desse livro. Provavelmente eu estou lendo as Escrituras quando já me deparo e vou neste livro. Mas esse livro não é um livro qualquer, livro não carta, né? Na realidade, esta carta do apóstolo Paulo, ela carece de muita pesquisa, muito estudo. Nós precisamos debruçar em cima deste livro, se é que queremos nos aprofundar nesta carta. É uma carta que traz, se nós ficarmos só na superfície, a gente corre o risco de uma interpretação errada. A gente corre o risco de interpretar erradamente. Por exemplo, no verso 1, eu separei essas 3 palavras que serão base para nós falarmos. A palavra agora, a palavra nenhuma e estar em Cristo Jesus. Essas palavras e essa estar em Cristo Jesus, agora e nenhuma, é muito importante para que você saia daqui confiadamente. Eu não sei se você já viu ou se você conhece a Bíblia de Strong. Se você que usa o Android, pode baixar. A Bíblia de Strong, ela trabalha com o grego. Então, por exemplo, você está lendo, você quer saber da palavra, você clica em cima, ela traz a informação. E a informação agora que ela traz para nós é a seguinte. A palavra agora significa no presente, já no momento. Então, o apóstolo Paulo, ao escrever essa carta à igreja de Roma, ele está dizendo que agora, isso é, no momento em que a igreja, em que a pessoa que ia ler a carta, estava lendo a carta, desde aquele momento, ele tinha que entender que a sua salvação aconteceu no ato em que a graça de Deus o alcançou. Então, é no presente. É no momento em que nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo. E neste momento, irmãos, a partir daí, então, nós passamos a viver, a andar, a produzir frutos para a vida eterna. Nós começamos a viver uma vida que, de fato, agrade a Deus. Quem são salvos são aquelas pessoas que, de fato, mudar a sua mente, o seu coração, sua maneira de pensar, sua maneira de ver, sua maneira de entender. Ele desprezava as coisas de Deus. Ele não procurava as coisas de Deus. Não havia nenhum interesse nele. Mas agora, assim que a graça o alcança, ele começa a ter prazer. E a Bíblia diz no Salmo 1 que na lei do Senhor, ele tem prazer e na sua lei medita de dia e de noite. Sua vida é assim. Se a sua vida não for assim, você vai precisar dar uma check-up aí no seu coração para ver se de fato você se enquadra entre os salvos. Esse texto, irmãos, na realidade o capítulo 8 de Romanos, ele fala sobre segurança. Ele foi escrito para que o povo de Deus, ao ler e ao apreciar o capítulo 8, se sentisse seguro. A segurança, a certeza em Deus, que uma vez que Deus me alcançou pela sua graça, ninguém, nem coisas, nem presente, nem futuro, nada, absolutamente nada pode reverter esse quadro. Esse quadro não pode ser revertido. Tanto é que o apóstolo diz que no momento da minha conversão, agora, nenhuma condenação há. Não há mais nenhuma condenação. Veja que ele está dizendo, ele termina dizendo, para os que estão em Cristo Jesus. Ele não está dizendo para aqueles que estão na igreja, que são membros da igreja. Eu acredito que membros da igreja,
Existe dentro do seio da igreja pessoas que vão ouvir a palavra de Deus, que vão passar tempos e tempos ouvindo a palavra de Deus, mas infelizmente não vão ser alcançados pela graça. Os seus corações continuarão duros, insensíveis. A palavra de Deus não penetra, tá? Não penetra. E acabam morrendo, e acabam partindo desta vida, e acabam se acabando dentro da própria igreja, mas ouvindo a palavra de Deus, mas não dando crédito à palavra de Deus. Jesus disse assim: muitos me dirão naquele dia. Veja se Deus não está falando com pessoas religiosas. Em teu nome nós expulsamos demônios, fizemos maravilhas. E Jesus, então, em resposta de Jesus a essas pessoas, será a seguinte: nunca vos conheci. Pensou, irmãos? Você viver 70, 80 anos, vindo aos domingos à igreja, e vem à igreja e participa, e ora, sabe? Mas você sabe que você não faz parte do povo de Deus. Você não é um salvo. É claro que eu espero que aqui todos sejam salvos. Eu não posso dizer por você, eu posso dizer por mim, tá? Apenas por mim. Se essa palavra, ela traz a ideia para nós, irmãos, essa palavra agora, ela traz a ideia de salvação. No passado foi quando eu me converti, por exemplo, eu me converti com 23 anos, hoje eu já tenho 56, então passou alguns anos para mim. Eu fui salvo, sou salvo e continuarei sendo salvo. Talvez você diga assim, mas será que não tem nada que pode acontecer que possa fazer com que a gente não seja mais salvo? Porque veja bem, acompanhe o meu raciocínio no verso 1. Se eu sou salvo e não há nenhuma condenação, se não há nenhuma condenação que possa me condenar, eu posso até pensar que eu estou condenado por algum motivo, mas a palavra de Deus não diz isso. Portanto, agora nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. A Bíblia está dizendo, a palavra de Deus está me garantindo, está me dando segurança. Ela quer que eu tenha certeza, convicto, né? que eu seja convicto de que, de fato, eu sou uma pessoa que pertenço a Deus. E isso não há nenhuma condenação. Se nós olharmos o capítulo 8 lá na frente, o apóstolo Paulo diz, que diremos, pois, acerca dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem seu próprio filho poupou, antes nos entregou por todos, né? E ele diz assim, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem nos separará do amor de Deus? Ele coloca uma lista de coisas que da sua época acontecia muito. Por exemplo, a perseguição, a angústia, as calamidades, o pecado, a morte, a vida, o diabo, e seja o que for, nada pode me separar do amor de Deus. Eu preciso dormir, irmão, deitar no meu travesseiro e saber que eu pertenço a Deus. E se isso não for o bastante, Jesus Cristo estava no templo ensinando, os religiosos começou a cercar a Jesus Cristo, e eles dizem assim, até quando você vai ficar escondendo de nós? Os religiosos perguntam a Jesus, se tu és o Cristo, diga logo. Jesus diz assim, eu já disse desde o início, mas vocês não são minhas ovelhas. E João capítulo 10, do verso 27 a 30, ele diz, no verso 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me seguem, dou-lhes a vida eterna, jamais perecerão. Ninguém pode arrebatar uma ovelha da mão de meu Pai. Eu e meu Pai somos um. Se essas palavras são verdadeiras, irmãos, como eu posso dizer que hoje eu sou salvo e amanhã eu não sou mais salvo? Isso é angustiante para os que pensam assim. A pessoa não consegue ter segurança, não consegue estar firme. Por algum motivo ele vai, né? Então eu já vou ter que orar, vou ter que fazer isso. E ele começa, eu vou ter, ele começa a acrescentar a salvação, que não se deve, que são as obras. A salvação é a graça de Deus. Você é salvo por Deus? Amém.
Se você é salvo por Deus, foi Ele quem alcançou você, não somos nós. Efésios 2, 8, 9 é muito bem conhecido, mas convém a gente citar. É porque pela graça sois salvo por meio da fé. E isso não vem de vós, Paulo está dizendo na igreja de Éfeso. Não vem das obras para que você não se glorie, porque somos feituras suas, criado em Cristo Jesus para as boas obras. Nós precisamos, irmãos, viver o cristianismo com a nossa mentalidade, o nosso coração descansado em Deus. Quando a Bíblia fala descansa em Deus, Deus está dizendo que você precisa confiar nele, a ponto de você descansar em Deus. A ponto de confiar em Deus, a ponto da gente se deleitar em Deus, de ter prazer em Deus, de quando você chegar para a palavra de Deus, ou pelo teu devocional, pela oração, você ter prazer. E se isso não está acontecendo com você, por favor, não deixe para amanhã, fale com Deus ainda hoje. Fala, Senhor, eu acho que eu não estou enquadrado nessa lista aí não. Eu preciso rever a minha vida cristã. Eu espero que aqui todos sejam salvos. Porque pode acontecer também de uma pessoa não ser salva e ele não entender nada do que estamos falando. Ele achar que tudo isso não é verdade. E ele começa a contestar. Como que eu posso ter certeza de uma coisa que vai acontecer no futuro? Preste atenção, irmãos. Preste muita atenção que eu vou dizer agora aos irmãos. A palavra de Deus, ela tem ação contínua. O que é isso? Isso é uma coisa que eu não ouvi, foi eu mesmo que faz tempo que eu falo sobre isso. Faz tempo que eu venho pesquisando sobre isso. Isto é, por exemplo, a palavra de Deus foi escrita há aproximadamente 2000 anos no Novo Testamento. Essa mesma palavra que salvava há 2000 anos, salva hoje, não salva? Mas e daqui 100 anos? É a mesma. Isto é, ela tem uma ação contínua. Isto é, eu posso afirmar, baseado nesse raciocínio, que o meu pecado do passado, do presente, não se assuste, e do futuro já estão perdoados. Sabia disso? Que o teu pecado, se você aceitou de fato o sacrifício de Jesus, ele então perdoa o seu pecado do passado, do presente e do futuro. Até o pecado que você vai cometer já está perdoado por Deus. Nossa, mas porque se não tiver perdoado, vai chegar no futuro, você vai dizer, então eu perdi a salvação. Isso não é verdade. Então, você veja, irmãos, como que Deus quer passar para nós confiarmos mesmo nele e termos segurança. Todos os pecados são perdoados. Todos. Até os pecados que eu ainda não cometi. E tem mais. Lá na primeira carta de João, no capítulo 1 João, no verso 7, ele diz que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, me purifica de todo pecado. Aonde está a ação contínua desse texto? Está aqui, ó. Hoje eu estou lendo, 2024. Nessa ação, hoje a palavra de Deus me purifica de todo pecado. Amém? Hoje ela purifica de todo pecado. E se eu conseguir ler essa palavra daqui 500 anos, ela continua purificando de todo pecado? Ela continua, sabe por quê? Porque o escritor aos Hebreus diz assim, ó, a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é viva e eficaz. O que foi falado lá em Gênesis até o Apocalipse. Irmãos, ela tem uma ação contínua. Se Deus alcançou você hoje, fique calmo, fique tranquilo. Confie em Deus. Não ande nesse desespero. Eu sei que a gente recebe muita informação, principalmente na internet. Precisamos tomar muito cuidado. Precisamos nos voltar para a palavra de Deus. Porque, para você que recebeu a graça de Deus, não há nenhuma condenação. Não há mais condenação. Se não há condenação, nem hoje, nem no passado, no presente, nem no futuro. E nada pode tirar você das mãos de Deus. E não se choque com o que eu vou dizer agora, não se choque. Mesmo se você disser, eu não quero mais, Senhor, eu não quero mais ser crente, eu não quero mais igreja, não quero saber de pastor, não quero saber de Bíblia, não quero saber de oração, pode riscar o meu nome do livro da vida, eu não quero mais. Sabe o que vai acontecer? Nada.
A única coisa que vai acontecer é as consequências da tua rebeldia. Mas você vai continuar sendo filho de Deus. Deus não vai riscar o seu nome do livro da vida. Quem que tem poder para adentrar os céus e riscar o seu nome do livro da vida lá? Ninguém. Você querendo ou não, essa ação é irreversível. Se a graça de Deus de fato te alcançou, você não existe ex-salvo, ex-crente. Isso não existe, não está na Bíblia isso aí. Quem é salvo, é salvo, é salvo eternamente. Isso é segurança para cada um de nós. Tá? Precisamos estar focados nisso, irmão. Precisamos confiar nisso. Se nós confiarmos nisso, nós vamos viver o nosso cristianismo um pouco mais suave, né? Um pouco mais tranquilo. Confiando em Deus. Confiando que a salvação veio de Deus. A Bíblia diz assim, a palavra de Deus, no livro de Romanos, no capítulo 10, no verso 17, ele diz que é pela palavra de Deus que vem a fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, ela age de maneira a produzir força em nós. Então, o que acontece? Você vai viver essa realidade. Você não vai viver segundo a carne, você vai viver segundo o Espírito. Ah, mas eu não tenho desejo. Eu não tenho desejo disso ou daquilo. Sabe por quê, irmãos? Acontece muito da gente ficar meio confuso. A gente fica meio confundido. E no texto que eu li na abertura, em Romanos, no capítulo 8, no verso 11, acho que deve ser o 11, ele diz que as Escrituras diz, quem nele crê não será confundido. Não há nenhuma confusão em quem crê no Senhor Jesus Cristo. Se você crê e a graça te alcançou, você sabe disso. Você pode fazer e falar o que você quiser. Você pode correr para onde você quiser. Você pode fugir para onde você quiser. Você pertence a Deus. Ele te chamou, te escolheu. Você está escolhido e ponto final. Ninguém, absolutamente ninguém, consegue sair das mãos de Deus. Nem a tua própria vontade é capaz disso. Então, por isso que precisamos confiar em Deus. Tá? Precisamos estar seguros em Deus. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, julga os pensamentos e as intenções do coração. E na salvação não é diferente, pois a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Irmãos, nós, como pessoas salvas do Senhor Jesus Cristo, eu gostaria, o meu propósito é que você saia daqui, quero que você saia daqui hoje sabendo disso. Saia sabendo se você é salvo ou não. Eu gostaria que você se posicionasse. Não, eu sou salvo de fato, então eu vou confiar em Deus. Mas você pode dizer, mas eu não sou salvo. Gostaria que você fosse bastante sincero, porque é nessa sinceridade que Deus pode te alcançar. E muitas pessoas batendo o pé, né, dizendo que é aquilo que não é, podem passar o tempo e perder a sua vida. O verso 4. A fim de que as justas exigências da lei fosse plenamente satisfeita em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Irmãos, eu quero fazer uma outra pergunta aqui. Por que você foi salvo? Você pergunta no teu coração, por que eu fui salvo? Por que Deus te salvou? Por quê? Por que Deus me salvou? Para que eu andasse, para que eu vivesse, não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Tá? Mas segundo o Espírito. Nós fomos salvos para que o Espírito de Deus fosse e viesse habitar em nós. A Bíblia diz que o próprio capítulo 8 vai dizer que aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, no momento da tua conversão, no momento da tua salvação, no momento em que a graça alcançou você, Deus colocou o Espírito dele dentro de você. Será que existe alguém que poderia tirar ele de dentro de você? Será que você consegue tirar? A Bíblia não trabalha com tirar, ela diz que eu posso até entristecer o Espírito Santo de Deus. Não entristeçais. É possível eu, com as minhas atitudes,
entristecer o Espírito Santo. Mas arrancá-lo de dentro de mim, uma coisa que Deus fez, sou mais forte do que Deus? As minhas atitudes, elas não, seja ela qual for, não vai arrancar o Espírito Santo de mim. Mas as minhas atitudes pode entristecer. E com isso também, eu também vou ficar triste, não é isso? Também vou ter uma vida muito triste. Então pode surgir aquele pensamento, eu acho que eu não sou salvo. Isso pode ocorrer. Agora, se eu procurar, irmãos, viver segundo o Espírito e não segundo a carne, com toda certeza, eu vou entender o porquê eu fui salvo. Quando eu entender o porquê eu fui salvo, então Deus vai trabalhar em mim e eu vou ser esse instrumento nas mãos de Deus. Nós precisamos, irmãos, entender isso. Não deixe ninguém, se você de fato é salvo, dizer ao contrário. Há vozes, nós temos, por exemplo, as dificuldades. Talvez eu já passei por algumas dificuldades. Quando eu estava passando dificuldade, eu não conseguia resolver. Então eu falava, se eu sou filho de Deus, eu era para ter resolvido. Então eu chegava a essa conclusão, ia pedir a minha salvação a Deus novamente. São coisas que não há necessidade disso. Porque a minha ideia, na minha cabeça passou uma ideia há um tempo atrás de que o crente não podia sofrer. Sabe, o sofrimento do crente quando é muito pesado. Sabe, quando a gente perde alguém que a gente ama, né? Mas por que Deus, né? Por que comigo, né? A gente começa a lamentar. Irmãos, se a graça de Deus é uma verdade para você, continue olhando para Cristo. Continue buscando a Deus. Esteja certo, por favor, esteja convicto. Ninguém vai tirar a tua salvação. Nem você mesmo. Nem você mesmo. Nenhuma ovelha vai se perder. Nenhum ser humano vai se perder. E se eu morrer hoje? Se você for salvo, você continua sendo salvo. Somos salvos para sempre. Fomos salvos quando nos convertemos. Somos salvos hoje. Se nós vivemos mais 50 anos, vamos continuar sendo salvos. Vamos para a eternidade sendo salvos. Amém, irmãos? Eu quero, já caminhando aqui para o final, é 8h20, eu falei, né? São 8h10. Deixa eu só... Eu sei que muitas vezes já aconteceu comigo, deve ter acontecido com você também, que a gente começa a se justificar pelas obras e pela lei. Entende? Quantas pessoas dizem que vão para o céu? Você pergunta para ela, você vai para o céu por quê? Porque eu sou honesto. Você vai para o céu por quê mesmo? Porque eu sou dizimista. Eu sou uma pessoa boa. A pessoa então vai colocando um monte de qualidades. Mas ele não chega e diz, eu vou para o céu, porque o meu Salvador é bom. Jesus é bom, Ele me salvou, Ele me alcançou. Eu estava perdido. Então, deixa eu só corrigir uma coisa que a gente usa muito no meio evangélico aqui. Não diga que você encontrou a Cristo. Não diga isso. Porque parece que ele estava perdido e você o encontrou. Perdido estávamos nós. Ele nos encontrou. Perdido éramos nós. Ele nos encontrou. A graça de Deus nos encontrou. E com isso, hoje nós podemos dizer com toda segurança, eu pertenço a Deus. A igreja de Cristo sofrerá, irmãos, muitas perseguições psicológicas nesse sentido. Porque se o diabo conseguir pôr na sua cabeça de que você não é o que você está dizendo que a graça de Deus não é verdade para você, vou dizer uma coisa, você fica louco, você vai ficar doido, você vai ficar perturbado. Então, e como é que eu vou fazer, então? Eu pensei que eu era salvo, mas eu não sou salvo. Sabe? Acho que é porque eu preciso dar mais dízimo. Eu preciso mais isso, mais aquilo. Eu começo a acrescentar coisas à salvação. E a salvação é graça de Deus. É pura graça de Deus. Se você é salvo, é pela graça de Deus. Não há nenhum mérito em você. Não é porque você é um pouco mais bonito, mais forte, mais inteligente, seja o que for. Deus não vê como nós vemos. Ele não vê como nós vemos. Simplesmente você que é salvo, chegue diante de Deus e seja agradecido a Ele pela salvação. O sacrifício de Jesus Cristo, irmãos, guarde isso, o sacrifício de Jesus Cristo
Foi completo. Foi completo. Se ele diz que você é salvo, você é salvo. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Deus mente? Não. Não é homem para mentir, ok? Então eu preciso mesmo estar firme. Eu estou falando com pessoas que estão em Cristo. Não estou falando com pessoas que apenas têm o seu nome aqui na igreja. Aí, mas eu sou membro da igreja. Eu sei que se alguém aqui partir essa noite para a eternidade, a Bíblia diz lá em Hebreus, que após a morte segue-se ao juízo, e Deus chamar a pessoa, ali fala, e aí? Teu nome não está no livro da vida. Você acha que você vai ficar calado? Não, mas espera um pouquinho. Eu fiquei 50 anos lá na igreja. Eu fiz isso. Quantas cestas básicas? Aí a gente começa. A gente vai ter que falar alguma coisa. Deus não vai... Imagina Deus falar isso para a pessoa, então tá bom, pode me mandar para o inferno. É só uma forma, só para os irmãos pensar, tá? As coisas não acontecem assim. Não é isso. Essa colocação é só para a gente refletir. É Deus chegar em você e falar, ó, dá uma olhada, teu nome não está aqui. Você não foi salvo. A minha graça não te alcançou. Ah, não, mas espera um pouquinho. Você acha que eu estava na igreja fazendo o quê? A gente vai querer se justificar. Mas não há nenhuma justificativa. O sacrifício de Jesus Cristo. Ou ele é real para você, ou ele é completo, irmãos. Ou então nós estamos perdendo o tempo. Então, se você não quer nada com Deus, não se choque com isso. Se você de fato não quer, por favor, vai viver sua vida. Come, bebe e aproveita a sua vida. Porque você, ao morrer, ao partir desta vida, você sabe que você não terá a vida eterna ao lado de Deus, vai viver sua vida. Mas se você é de Deus, procure colocar os 2 olhos na Bíblia. Procure colocar os 2 pés dentro da igreja. Tem gente que tem um pé aqui, outro lá fora. Por favor, coloque os 2 aqui. Os 2 olhos na Bíblia. E os 2 joelhos na oração. É hora de nós nos firmarmos na palavra de Deus. Falar, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor disse que eu sou. Se o Senhor está falando que eu sou, acabou, não tem para ninguém. Se Deus falou que você é salvo, você é salvo. É Ele quem diz, não somos nós. E essa certeza de salvação, que causa alguma dificuldade para algumas pessoas, ela é clara no meu coração, ela tem que ser clara. Ela é clara no meu coração. Ela está no meu coração, e eu tenho certeza disso. Estou dizendo por mim, eu sei que se Deus me levar agora, meu nome está no livro da vida. Eu tenho certeza disso. Eu sem medo de errar. Irmãos, quando eu comecei a me aprofundar um pouco mais na palavra de Deus, e ia buscar confiar mais em Deus, então eu tive um pouco mais de tranquilidade nesse sentido. Eu preciso confiar na palavra de Deus. Se ela está falando que não há nenhuma condenação, não há. E o apóstolo Paulo, então, nesta carta, dá os exemplos de como se vive o cristão, de como se vive o salvo. Amém? Irmãos, para nós terminarmos, segundo aquele relógio lá, seria, para ser bem exato com os irmãos, eu tenho 3 minutos, porque eu comecei um pouco antes. Se eu tenho 3 minutos, nesses 3 minutos, eu quero te fazer uma pergunta, seja bastante sincero. A graça de Deus alcançou você? Se isso for verdade, saia daqui sabendo que você não tem nada, irmãos, absolutamente nada, nem ninguém. Que está na palavra nenhuma lá, se você entrar na Bíblia de Strong, a palavra nenhuma está lá. Nenhuma significa ninguém, nem coisas. Nada pode tirar você da presença de Deus. Não tem como alguém se perder. Não existe isso. Então, se você ver alguém pregando, você vai ouvir muito isso na internet. Eu ouço muito assuntos relacionados à salvação. Eu gosto muito desse tema. E, como eu disse para os irmãos no início, pastores consagrados, ou anos, que já não creem mais que a salvação é eterna. Que já começaram a pregar que o crente pode perder. Não existe nada, irmãos. Porque senão eu vou ter que pegar Romanos 8:1 e interpretar de uma maneira errada. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, se você está em Cristo Jesus, não há condenação. Se não há condenação,
Então você não tem nada que possa nos condenar. Os irmãos entendem isso? Grave isso, guarde isso. Nós vamos continuar no próximo domingo. Nós vamos entrar numa área um pouquinho mais profunda sobre isso aí. Nesses 2 domingos, se eu conseguir deixar você, inculcar na sua mente e no seu coração, de que você precisa confiar em Deus, confie em Deus. Ainda que o teu esposo, sua esposa, ainda que as pessoas dizem isso ou aquilo de você, você precisa olhar para aqui e dizer, não, o sacrifício de Jesus Cristo, o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado. E vamos viver a vida cristã. Espero que esse ano de 2024 nós possamos caminhar nessa pegada, confiando em Deus. Porque todos os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Vamos ficar em pé?